pô, São Francisco é um santo de uma envergadura, assim, e eu confesso que, no meu caso aqui, cresci na igreja e tal, então a gente cresce com uma noção de São Francisco, sem aprofundar bastante. Pô, é o santo dos franciscanos, tal, fundou a ordem religiosa, tal, dos animais, não sei o quê, mas você não aprofunda na vida do cara. Quando eu li o livro do Chesterton, que foi em 2015, por ali, eu já tava com mais de 20 anos já, né? Foi ali que eu cresci mais na devoção a São Francisco. Sério? Por sinal, eu não consegui trazer o livro do Chesterton, né? Que tá cheio de anotações lá, ia ser muito útil aqui hoje. Mas, cara, é uma visão, assim... O Chesterton, na verdade, ele fez 2 livros, né, de santos. Ele pegou as duas representações ali, as duas representações de Cristo na Idade Média mais importantes, assim, as mais rechonchudas, né? São Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino. E nesse último caso, bem rechonchudo mesmo. 2 figuras até antagônicas, né? Exato. Um é um intelectual, o outro não gostava de estudar. Sei lá, os dois viram pobreza, mas tipo assim, um é o santo do estudo, dos intelectuais e tal, o outro é dos pobres e das missões e não sei o que e tal. Então, tipo assim, são 2 figuras que são meio que antagônicas, mas que tinham o mesmo objetivo, e o Chesterton faz os 2 livros. Em algum momento ele faz uma comparação entre um e outro. Então são 2 livros que se complementam, né? Teve uma vez que eu dei uma palestra justamente sobre os 2. Até procurei essa anotação pra me salvar aqui, mas não achei também. Falei, pô, vai ter alguma citação top aqui pra me pegar. São Francisco é um bom exemplo daquela parada que a gente costuma dizer que, assim, você estudar te protege de ser um herege, saca? Mas não te faz um santo. Sim. Uma prova disso é que o próprio São Francisco, né? Embora teve muitas chances de ser um herege, acabou se santificando e não era uma pessoa que era letrado, né? Inclusive, durante muito tempo ele não quis botar estudos nem pra ele, nem pros frades, ordem, né? Nem pra ordem. Os frades, eles tiveram... aqui eu não tô seguindo ordinariamente, né? Mas eu acho que fica mais interessante se a gente fizer mais assim. A ordem franciscana teve 2 regras, né? A primeira regra, ela era mais estrita da vocação de Francisco. Então foram os primeiros frades que participaram dela e ela era bem focada na pobreza, né, das ordens mendicantes, eles não estudavam nem nada, né? E aí acontece que a ordem vai crescendo e Francisco vai fazer um rolê, ele vai passar no Marrocos, ele vai conversar com o sultão, ele vai lá pra Palestina, ele visita a Terra Santa. Quando ele volta pra Roma, os franciscanos estão pirados. Alguns virou vagabundo, outros não tava querendo construir umas igrejas suntuosas, sabe? E aí o Papa vai pedir para São Francisco reescrever a regra. E aí é nessa reescrita da regra, aí Santo Antônio já estava lá junto, que vai se incluir os estudos para os frades. E muito a pedido de Santo Antônio, inclusive. Né? Muito a pedido de Santo Antônio, que é o que o pessoal chama de regra bulada, né? A segunda regra de São Francisco. Então, a primeira era bem a cara de Francisco, mas o povo não conseguiu viver. A segunda já era um pouco diferente do que Francisco tinha proposto a primeira vez, mas já incluía esses pontos a serem considerados, né?